O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Marquinho, queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós escutamos a terceira e última parte do chamado Sermão da Planície. Como ouvimos há 3 domingos, Nosso Senhor estava na montanha e depois de ter passado a noite em oração, desceu com os discípulos ao encontro da multidão que o esperava. Jesus vai ao encontro da multidão que vem ao seu encontro. E esta é a experiência, por exemplo, de hoje. Nós saímos de casa para virmos ao encontro de Jesus. E nesta liturgia, Jesus veio ao nosso encontro. A liturgia é sempre essa experiência de encontro com o Senhor. Ele deseja falar ao nosso coração. E disse o Santo Evangelho que Jesus falou aos discípulos, queria ensinar àqueles que chamou para mais perto de si, queria fazer que o coração deles pudesse transparecer a beleza do seu próprio coração. Jesus disse assim: o discípulo não é maior do que o mestre. O bom discípulo se parece com o mestre. E ao dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, Jesus apresenta aqui a questão da centralidade do coração. Alguns estudiosos dizem que originariamente estas palavras de Jesus se dirigiram primeiro aos fariseus. É só perceber o enredo. Ele vai dizer: pode um cego guiar outro cego? Por acaso eles não vão cair no buraco, não vão cair no abismo? Mas o fato é que São Lucas entendeu
que aquilo que Jesus falou para os fariseus serve como advertência para os discípulos de ontem e para os discípulos de hoje. Queridos irmãos e irmãs, na vida entra em jogo o coração, e Jesus tem como foco o coração do discípulo, o coração de cada um de nós. E é bonito ver que Jesus chama a atenção para 3 coisas importantes. Primeiro, para a sinceridade. Ao denunciar a hipocrisia, ao chamar a atenção para a hipocrisia, Jesus aqui nos mostra que Ele deseja que o coração do discípulo seja sincero. Jesus aqui usa uma palavra forte, hipócritas. Às vezes nós usamos essa palavra até sem conhecer o seu sentido. O Evangelho foi escrito em grego. E a palavra hipócrita era dada àquele que no teatro representava um papel que não correspondia à sua vida. Naquele tempo não havia o cinema, não havia televisão, mas havia teatro. E ali o plebeu representava às vezes o papel de um rei. No teatro o plebeu é rei. Às vezes aquele que na vida real é covarde, no teatro parece corajoso, faz o papel de um herói. Aquela mulher que é plebeia no teatro pode se passar por rainha ou por princesa, e assim por diante. Hipócrita, em sentido original, é a pessoa que no teatro representa um papel que não corresponde à própria vida. E nesse sentido, Jesus nos convida à sinceridade. Deseja que o discípulo seja diferente do fariseu. O fariseu representava um papel. O fariseu parecia santo, parecia bom. Para o fariseu, a bondade de uma ação existe se ela correspondia à lei que é exterior. Mas para Jesus, a ação é boa quando corresponde à bondade do próprio coração. Assim Jesus nos chama a sinceridade. E aqui sinceridade significa deixar transparecer aquilo que é verdadeiro, fugir do artificial. Jesus deseja que superemos a tentação de parecer e aparecer. Não deseja que o discípulo pareça bom ou pareça santo ou pareça piedoso, mas deseja que o discípulo seja santo, seja bom, seja piedoso. Mas não só. Jesus sabe que nas relações fraternas nós corremos o risco de sermos juízes, censores uns dos outros. E daí usa uma expressão também muito interessante: como queres tirar um cisco do olho do teu irmão, se no teu existe uma trave? Há uma diferença muito grande entre um cisco e uma trave. Jesus chama a atenção para o fato de que às vezes exageramos nos pequenos defeitos do próximo, do semelhante, e às vezes somos altamente permissivos com os nossos grandes defeitos. Assim, Jesus deseja que o discípulo seja prudente no julgamento com os outros. E para entender o que Jesus está falando,
a primeira leitura nos traz um trecho do Eclesiástico, da leitura sapiencial do Antigo Testamento. Vejam, o autor Ben Sirá vai dizer assim: não elogies uma pessoa até que ela diga alguma coisa, até que ela abra a boca. E é claro, o povo do Antigo Testamento parte de uma experiência, do fato de que Deus se revelou, Deus se deixou a conhecer por meio da sua palavra. Desde o Antigo Testamento, Deus dirigiu uma palavra humana à humanidade, e essa palavra sagrada permite que nós o conheçamos. Deus, na sua ação, mostra a sua bondade na história. O povo de Israel percebeu a bondade de Deus na história, no Deus que o livrou da escravidão do Egito, no Deus que o alimentou no deserto com o maná, que saciou a sua sede com a água que fez jorrar da rocha, depois que Moisés bateu o cajado de Arão naquela pedra. Deus é assim, vai mostrando quem Ele é, através da sua palavra e através da sua ação. O homem é assim, ele mostra quem é, não apenas a partir do que diz, mas a partir do modo com que ele age. E assim Jesus acrescenta um outro critério: a ação. Vejam que coisa interessante, a terceira comparação para a qual gostaria de chamar a atenção, gostaria de sublinhar. Jesus usa a imagem da árvore boa e da árvore má. Nós conhecemos a bondade ou a maldade de uma árvore, não pelas folhas, mas pelo fruto. E assim, o que Jesus nos pede? Para que possamos ir à raiz, para que possamos ir a fundo. A questão é o coração. O homem bom tira coisas boas do tesouro bom do seu coração. É uma questão de coração. Da mesma forma que o homem mau tira coisas más lá de dentro, da maldade que existe dentro de si. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós podemos dar graças a Deus porque percebemos muita coisa boa dentro de nós. O Senhor nos dá a graça, e o homem que age na graça, o homem que parte da presença de Deus na sua vida, o homem que faz tudo num vínculo profundo com Jesus, esse age bem. A caridade que toca o seu coração se manifesta no seu agir. Mas nós podemos perceber que dentro de nós ainda existe muita coisa ruim, muita coisa para lutar, e constantemente é a nossa experiência. Nós nos deparamos com uma ação má, porque o coração ainda não está todo bom. O coração, vamos usar essa imagem, ainda está doente pelo pecado. E neste domingo nós somos convidados a pedir: Senhor, transforma o meu coração. Dá aquela experiência de Paulo. Paulo, na segunda leitura, vai falando da corruptibilidade, né? O corpo humano vai se corrompendo. À medida em que o tempo vai passando, nós vamos percebendo a nossa corrupção, nós vamos percebendo o cansaço, nós vamos vendo que nós vamos perdendo as forças. Mas é preciso entender em que à medida em que a corruptibilidade vai chegando, a incorruptibilidade também vai chegando, porque vai chegando um momento em que a gente precisa se identificar com Jesus. Nós precisamos ser ressuscitados, nós precisamos nos revestir do corpo glorioso, do corpo dele. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir essa graça, que o Senhor entre na nossa vida, transforme o nosso coração num coração mais semelhante ao seu. Para Jesus,
prestemos atenção em tudo que ele nos disse hoje. O problema é o coração, a questão é o interior, é do coração que sai toda palavra boa, toda ação boa. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de bondade, a boca vai manifestar a bondade de Deus, com palavras que servem para glorificar a Deus, para edificar as pessoas. Mas se o coração está cheio de podridão, a boca também vai trazer palavras que não são agradáveis ao Senhor, que não servem para edificar as pessoas. Conforme ouvimos hoje, é uma questão de coração. O que nos resta, queridos irmãos e irmãs, se não pedir a Deus, primeiro, um coração sincero, a sinceridade, coração sincero, que seja verdadeiro diante dEle, e a partir da verdade vivida diante dEle, seja também verdadeiro diante dos irmãos, um coração sincero, um coração que seja prudente, que não julgue a partir das aparências. Não sabemos o que está no coração de uma pessoa quando ela agiu deste ou daquele modo. Um coração prudente, que não deseja corrigir nos outros os próprios defeitos. Em vez de apontar o defeito dos outros, por que não convidá-los a sermos melhores, a sermos mais santos, mais sábios? Um coração sincero, um coração mais prudente no julgamento, e um coração que seja mais compreensivo, que seja mais doce. Todos nós precisamos disso, e vamos pedir essa graça a nosso Senhor, que a Mãe de Deus, Maria Santíssima, nos dê um coração mais próximo do seu coração, que a Mãe de Deus nos ensine que diante de Cristo conta o coração. Portanto, cuidemos do coração, que o nosso coração esteja mais próximo de Deus, e a partir daí seja mais atento também aos irmãos. E eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com um pensamento de Santo Agostinho. Na verdade, quando Santo Agostinho comentava o Salmo 30, ele dizia assim: não julgues o teu irmão, não esperes dele aquilo que tu não és. Às vezes é isso, nós exigimos dos outros que sejam o que não somos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nos revistamos da bondade divina, e que o nosso coração nessa missa seja restaurado pela presença eucarística do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.